Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast Os Notáveis, como eu disse lá no início, para levar um pouquinho de Brasília e de Minas ao mundo. E eu estou conseguindo. O meu objetivo é falar das pessoas notáveis, das pessoas que se destacam aqui em Brasília e de Minas, no norte de Minas Gerais. Hoje está aqui ao meu lado uma pessoa super notável e que também muito inteligente, posso dizer assim, uma mente brilhante, como vários outros que já passaram por aqui. Porém, quando fala assim, fulano de tal é professor, eu tenho um respeito muito grande por essa profissão, não que eu não tenha pelas outras profissões, porém, o professor, ele é o ponto de partida para todas as outras profissões existirem. Então, eu estou dizendo sobre Frank Neri, Frank professor. Eu disse algo errado a respeito do professor? Não, o professor é a base da sociedade, né? Frank, obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui. E o podcast tem esse objetivo de levar a história das pessoas para quem talvez esteja distante, até mesmo para os brasileiros que talvez passa pelas ruas e vê a pessoa e fala assim, fulano é fulano, mas não sabe da história. E você tem uma história muito interessante, em especial, daqui a pouquinho eu quero falar sobre os projetos, porém, eu quero falar sobre o início seu ali como professor, sobre o interesse em ser pedagogo. E você é professor de quê? Eu leciono matemática, né? Sou professor de matemática, formado pela Unimontes. Mas eu já ministrei aulas de um monte de matéria, até inglês eu já dei aula já. Olha que legal. E a partir de quando que surgiu assim, esse interesse em ser pedagogo? Na verdade, como a gente mora no município, né, que a geração de emprego é muito pouca, resta-nos ter um objetivo. Você tem que tentar definir o que você quer na vida. Aí acabou que depois que eu formei lá no Colégio Santana, eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos lá em São Paulo trabalhando recepcionista de hotel. Foi um tempo muito bacana, que o sofrimento me pegou algumas vezes lá, a saudade da terra, né? E acaba que a gente fica com aquela esperança de mudar, de voltar e voltar bem. Só que São Paulo é uma ilusão para quem vai, porque se você não for e não morar próximo ao emprego, acaba que toda a sua luta lá fica tudo no caminho, nos transportes, né? Uhum. E acaba que o custo de vida fica muito alto, você só vai praticamente para sobreviver. Isso aí é questão financeira, fora a saudade que parece que machuca bem. Então, quando eu voltei de São Paulo, eu falei, agora vou voltar para Brasília de Minas, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, na época, eu procurei uma pessoa aqui em Brasília, inclusive uma pessoa que me deu um suporte muito grande. E essa pessoa me colocou para dar aula. E aí, quando eu comecei a dar aula, né, era um teste, era uma coisa nova, acabou que até eu me surpreendi comigo mesmo e surpreendi muita gente, porque parecia que eu tinha um dom, né? Uhum. Eu nem sabia que eu tinha esse dom. E pegou, né? Hoje, né, depois disso que eu me tornei professor, já ministrei aulas em diversas escolas, cursinhos. Aqui em Brasília você deu aula em qual escola? Eu trabalhei no Santana, trabalhei nas escolas rurais, né, no Ribeirão Estreito, no Borá, lá na Vila São Judas, município de Luislândia. Uhum. Trabalhei, hoje eu sou efetivo no Mestra Bila, trabalhei no Adelaide Medeiros, lá no Cristina Rocha. Adelaide Medeiros? Uhum. Lá em cima, sim. Uhum. Na verdade lá fica Santa Cruz. Fica Santa Cruz, Cristina Rocha. E ministrei aulas, né, em alguns locais aí. Por exemplo, eu dei aula em Luislândia, eu morei lá por um ano e pouco. Você continua exercendo essa profissão de professor? Eu saí da CEMIG para voltar a ser professor, né, para continuar a estar professor. Então se tornou realmente uma paixão mesmo, né? Até um fato que muita gente nem entende, porque, né, como é que você sai de um emprego que ganha 3 vezes mais para entrar num... Olha só, gente. Aí, mas a paixão por Brasília de Minas tocou mais alto. Inclusive, na época que eu saí, o povo, tem muita gente maldosa, né? Saíram até falando, porque depois que eu saí da CEMIG, ali eu já estava inserido nesse lado político,
E muita gente que eu acho que fica querendo queimar a vida da gente e tal. Ele foi mandado embora da CEMIG. Na verdade, eu saí por livre, espontânea vontade. Você trabalhava numa empresa, porém, para trabalhar nessa empresa, você tinha que morar fora daqui. Eu tinha que morar Brasília. Fora. Primeiro eu passei no concurso da CEMIG em Montes Claros. Trabalhei 1 ano, saí da CEMIG, não gostei, né, da profissão lá, que era leiturista, na época se cobrava muito da gente. Aí eu fui ministrar aula lá em Itabira, depois de Belo Horizonte, numa escola técnica. Chegou lá, saiu outro concurso da CEMIG, aí eu passei de novo no concurso da CEMIG. Aí eu tomei posse em Belo Horizonte. Trabalhei em Belo Horizonte por 3 anos e meio. Pedi transferência para Montes Claros. E aí vim para Montes Claros, fiquei 3 anos em Montes Claros, trabalhando na CEMIG. E ficava aquele deslocamento de para lá e para cá, para lá e para cá. E aí chegou num ponto que eu comprei uma terrinha ali na comunidade Tiririca. E comecei a gostar demais do local, né? Eu já gostava muito de Brasília. E aí eu comecei a gostar demais da comunidade nossa lá. Aí eu falei assim, eu vou morar em Brasília de Minas, que eu estando em Brasília de Minas fica fácil de trabalhar e vir embora. Aí foi quando eu decidi fazer outro concurso para professor. Aí saiu o concurso para professor, já tinha 7 a 8 anos que eu não pegava num livro para estudar. Cheguei lá para fazer o concurso, lembro como hoje, os meninos falaram assim, moço, o que você vem fazer aqui? Você tem um emprego bom para querer voltar para professor, moço? Eu falei, não, mas não significa que eu vou passar na prova, não. Eu vim mesmo porque estou procurando novos ares. Mas como é que você vai sair logo da CEMIG, moço? Porque a CEMIG realmente foi o emprego mais cogitado que já teve, né? E não é fácil passar no concurso. Não é fácil passar não, porque é muito concorrido. E aí eu fiz a prova praticamente sem estudar. A única matéria que eu estudei foi a específica. Lá que falava nas escolas, escola indígena, escola afrodescendente, essas coisas. E por incrível que pareça, a única matéria que eu estudei foi essa e eu consegui fechar a prova. Que legal. De um conteúdo que eu nem, né, não tinha nem assim vocação com ele. Mas acabou que eu passei em segundo lugar, tive o privilégio de escolher a escola que eu queria trabalhar aqui em Brasília. E eu fiquei entre a Adelaide e o Mestre Bila. Aí eu dei preferência ao Mestre Bila, não por questão nenhuma assim não, porque o Adelaide eu tenho um carinho muito grande com o Adelaide. Mas o Mestre Bila, para mim, a localização seria até melhor para deslocamento, entendeu? E aí, também foi onde eu comecei a estudar, foi onde eu comecei minha infância. Você falando de Mestre Bila, rapidinho, porque podcast é assim, a gente vai lembrando das coisas e acaba interrompendo. Você falando de Mestre Bila, eu lembrei aqui do Dr. Antônio, que eu fiz a entrevista com ele, e ele falando, né, que antigamente para estudar, que tinham as escolas assim, residenciais, as pessoas tinham que sair da casa para ir na casa da professora para aprender. Então era uma dificuldade enorme para estudar, e hoje, com a tecnologia, com tudo que acontece, se tornou ainda mais fácil, uma acessibilidade com as informações, é até mais fácil, né, Frank? Isso. Hoje é muito mais fácil. Eu vi a entrevista do doutor Antônio Pinto, inclusive parece que não sei se foi o pai dele, foi um dos fundadores do Mestre Bila, foi ele? Na verdade, o doutor Antônio cedeu o local para ser construída a escola. O terreno. Antes de você falar do doutor Antônio Pinto, deixa eu aqui falar o seguinte, o podcast Os Notáveis tem um oferecimento aqui da Drogaria Barbosa, a drogaria do Barbosinha, Grande Lucas, parceiro aqui do podcast, e também Conecta Celular, onde tem a melhor assistência técnica da região, Grande Wagner, lá através do Wagner, que é a assistência técnica, e o Fernando, o patrão lá da Conecta Celular. Antes de você falar da questão da escola, eu quero que você fale dos seus pais. Quem são seus pais aqui? Que inclusive seu pai é um grande amigo meu, o Jair, né? Jair Queixada? Isso, o Jair. O velho, aquela música que saiu aí, parece que a música foi feita pra ele, né, moço? Do Cabeça Branca, não, Cabeça Branca é aquela outra do Espinhaço do velho. Quebrou, tá. Né? Ali gosta de dançar. Nossa senhora. Eu tenho encontrado muito já aí nos forrós aí da vida. O velho hoje ele é um motivador, né? Eu acho até que se ele criasse um canal do YouTube, pois para o pessoal mais velho seguir ele aí, seria bom demais, porque ele é muito animado nesse negócio de dançar forró e tal. E meu pai hoje, ele assim, para quem convive com ele e tudo, ele às vezes é uma alegria em pessoa, né? E às vezes ele tem aquelas recaídas, mas as recaídas dele já é natural dele. De vez em quando ele dá umas recaídas. E sua mãe, quem é? E minha mãe, Maria do Rosário, né? Rosarinha Costureira.
lá da Santa Teresa. Filha do velho Alexandre, finado velho Alexandre. A sua mãe é muito famosa na questão de costureira, né? Minha mãe ela está ali ainda no... Acredito que é uma das costureiras mais antigas de Brasília, seja ela. Que legal. Olha, gente, Jair Queixada é o pai do Frank, ele está aí. Quem quiser ver os vídeos do Jair, é só acessar aí o YouTube aí, tem muitos vídeos dele dançando aí, o pessoal. Ele é uma pessoa maravilhosa, tem uma admiração muito grande e é muito comunicativo. Onde eu vejo, ele para conversar, coloca os papos em dia, e também tem a questão do futebol, que foi também jogador e árbitro de futebol aqui em Brasília de Minas. Você estava falando sobre o Mestre Bila e eu te interrompi. Aí dando continuidade aqui, aí quando eu escolhi voltar para Mestre Bila, porque a escola que eu estudei, né, eu comecei minha infância de escola foi lá. Na verdade, eu cresci, né, nasci e cresci aqui no Botelho. Eu era até vizinho lá dos seus avós lá. Eu lembro como hoje, seu Manel, ao lado lá tinha o seu João, né, bem antigo, acho que você nem lembra, tinha seu Manel Fervé, e tinha Tipolino. Você deve lembrar do meu bisavô, que é o pai do meu avô, o seu Elívio. Eu lembro dele. E tinha meu tio Paulinho, que morava lá, ele era dono daqueles quarteirões lá, quase todo, mas ele gostava de um rolo. Todo dia ele tava fazendo um rolo diferente. E aí, a gente cresceu lá, e depois que eu cresci no Botelho, nós fomos morar no Vale das Palmeiras, o famoso Pombal, né? Porque na época o Vale das Palmeiras era tipo um criatório de pombo mesmo, porque lá no início era bem simplesinho, aquelas casinhas bem simples, não tinha muro nem nada. E hoje, por incrível que pareça, foi passando o tempo, é um dos bairros mais valorizados de Brasília, assim, né? Assim, localização boa demais e tal. E é próximo ao hospital também. Próximo ao hospital, próximo ao centro, né? Não fica muito longe do centro. O acesso é muito bom. Mas é isso aí. Você falando do Mestre Bila, que foi o doutor Antônio que cedeu lá o local onde foi construída a escola. Então você tem um carinho também especial por essa escola, né? Tem, pelo fato de eu ter feito o primário lá. E o Mestre Bila, né, fica ali bem próximo ali de onde eu morava, então praticamente a gente conhecia aquela área toda ali. Conhecia aquela área ali praticamente quando não tinha nem casa ainda, né? Só tinha um Mestre Bila ali, ao redor era mas era mato. Eu não vou nem ousar perguntar a sua idade, não, porque você está lembrando de muita coisa aí que... Não, mas a questão da idade, nós somos praticamente da mesma idade. Que eu não lembro desse local ali sem casa, não, do Mestre Bila. Tinha só, ali, quer ver? Só para você ter noção, naquela parte de cima ali ao lado onde é a subestação da CEMIG, ali era muito lote vago, né? Na época que eu estudava ali. E na frente do Mestre Bila tinha um monte de eucalipto, onde o pessoal até gostava de rodar carro lá. Atrás do Mestre Bila tinha um mato, que era um campo de futebol, onde é o posto hoje. Ali era um campão de futebol, rodeado de mato, entendeu? Cheio daquele mato, chama chapadinha, mas tinha demais na época. Então, assim, ali nas arredores ali era muito mato mesmo. Você jogava bola? Eu jogo chegou a pensar em ser um profissional do futebol? Na verdade, eu sou um pirracento desde quando eu comecei a jogar. Qual posição no campo lá? Hoje eu sou zagueiro, né? Antes era outra posição. Antes eu era atacante. a mudança foi bem... Mas eu cheguei a ser campeão várias vezes aqui em Brasília. Eu fui campeão pelo Vila Nova. Eu tive um dos melhores treinadores que eu já vi dentro de Brasília de Minas, chama Giovani, Pastor Giovani. Pastor Giovani treinava a gente. E era craque também. E era muito bom de bola também. E naquela época, né, que eu comecei no infantil ali, eu ficava no Juventus, depois foi subindo para outros times, ia mudando de time, aí depois joguei no Vila e cheguei a treinar no NAB aqui, né, acho que era até seu pai que mexia, mas Zezinho, aquele Zezinho que teve um acidente. Na verdade, o NAB é uma herança do meu avô, ali é o time da família, vamos dizer assim. E eu tenho um projeto de trazer aqui os representantes do Vila, do Imperial, Atalaia, o NAB, Juventus e Operário. São os times das antigas, vamos dizer assim. Quero trazer aqui, eu acredito que o Vila seja o Humbertão, o Dodge, esse pessoal. Quero trazer aqui para falar do futebol, mas é aquele futebol antigo que tinha aqui da nossa época, aqui em Brasília de Minas. Frank, me chamou a atenção muito, eu vendo suas redes sociais, projetos que você desenvolve e é de suma importância para que a sociedade possa tomar conhecimento desses projetos. Inclusive, eu vou colocar aqui na entrevista um vídeo e eu quero que você fale a respeito desse vídeo, que recentemente eu vi você postando sobre energia solar, é isso? Isso, energia solar fotovoltaica.
que reflete a luz solar, né, através da captação dos raios solares, transforma em energia elétrica. Como é que funciona isso aí? O projeto de energia solar hoje é uma das coisas mais evolutivas que tem, né? Criado pelo grande físico que ninguém deu valor nele, que se chamava Tesla. Ele já tinha essa visão, Nikola Tesla, e veio, né, a criação desse sistema fotovoltaico. Ele veio agora para a sociedade como um grande avanço, né, dentro da energia, né, em geral. Por quê? Porque países aí, como a Noruega, por exemplo, tem cidades na Noruega que nem tem sol. Tipo assim, a incidência solar na Noruega seria 2,8, aqui no Brasil é 5,5. Certo. A diferença é enorme, né? Então, assim, lá tem cidades que ela é toda movida a energia solar. Tudo que tem dentro dela é por energia solar. A usina toma conta, sim, entendeu? Sim. Então, assim, é um grande passo para a evolução. E muita gente tem medo de investir na energia solar ainda, sendo que até hoje eu não conheço ninguém que montou energia solar que arrependeu, né? Talvez arrepende por causa de quem vendeu. Às vezes alguém que vende, enrola, deixa a pessoa na mão e a pessoa arrepende. Mas quem já está usando e fazendo os benefícios, coletando os benefícios da energia solar, não se arrepende não. E para mim, esse projeto daria para colocar na sociedade, não só em particular, como para o poder público, para geração de emprego, renda para o município. Por exemplo, um município que pague, por exemplo, uma conta de energia hoje de R$10 mil, se ela montar essa energia solar, ela pode reduzir essa conta aí para R$200, R$300, entendeu? Vai pagar uma taxa mínima. Então, assim, o investimento é a coisa mais válida que existe. Porém, muita gente tem medo ainda de investir. Entendeu? Hoje você trabalha com essa energia aqui na região? Eu trabalho. Quem quiser, vamos supor, aqui em casa, por exemplo, eu tenho aqui o aquecedor solar, só para o chuveiro, né? Pode ficar, vamos supor, uma semana nublado, que o chuveiro, a água vai estar quente do mesmo jeito. É uma coisa bem interessante. Você está falando uma coisa que gera certa economia, certa não, uma economia muito grande, né? Então, se a pessoa tem um interesse de colocar na casa essa questão aí da energia, se te procurar, você tem um projeto montadinho para a pessoa. Nós temos o projeto off-grid e o on-grid. O off-grid é o projeto com bateria. Você pode mandar até arrancar o padrão da CEMIG e jogar fora, não pode vender ele, né? O padrão da CEMIG e montar uma energia off-grid com bateria, que você vai ter energia lá para sua casa para movimentar praticamente tudo de sua casa. Você só não vai conseguir movimentar o quê? Chuveiro, porque chuveiro a tensão é muito alta. Certo. E aí danifica seus aparelhos, né? Mas como para você que já tem o aquecedor, então você só precisaria dela para quê? Para o restante da casa. Aí você tem como você montar um projeto. São aquelas placas, entendeu? Né? Isso, com placas, bateria, o controlador e o inversor. E já tem o on-grid, que é o instalado na rede da CEMIG. Aí lá você não vai produzir energia para dentro de sua casa, não. Você vai continuar usando a energia da CEMIG, tá. Só que você vai produzir quilowatt-hora. Sim. E esse quilowatt-hora vai ser enxertado na rede da CEMIG. E ele enxertado na rede da CEMIG, a CEMIG vai instalar para você um medidor, chama bidirecional, porque tipo assim, lembrando que isso é feito com o consentimento e a parceria com a CEMIG. Isso, tem que ter. Tá. O projeto é enviado para lá, né? Sim, tem que ser aprovado. E aí ela instala o bidirecional, o equipamento lá de registro, seria o relógio que a gente fala, né? Então, enquanto à noite a CEMIG vai enxertar para dentro de sua casa, então vai estar marcando na leitura 03. Certo. E durante o dia, quando tiver sol, você vai estar enxertando na rede da CEMIG, vai estar marcando na leitura 103. Então o que acontece? Se você, por exemplo, consumir 200 kWh e gerar 250, você ainda tem um saldo de 50 que você pode usar no período de 2 anos, entendeu? Porque depois de 2 anos, se você tiver saldo e não utilizar, aí a CEMIG vai zerar seu saldo. Então, mesmo assim, né, agora vem uma notícia péssima aí na energia solar, porque o Brasil, infelizmente, os governantes, eles tomam, né, até quando as coisas de graça, eles querem tomar do povo. Eles criaram agora um projeto aí para taxar a energia solar. Então, a partir de 7 de janeiro do ano que vem,
quem não montou seu sistema solar vai ter que comprometer 15% da sua geração para o governo. E quem já montou? Quem já montou vai ficar fora da taxação por enquanto, só vai ser taxado em 2043, é o que está no projeto, né? Então daqui 20 anos a pessoa vai ser taxada. Mas para quem não montou ainda, né, que vai ser, para quem já montou, vai ser taxado só em 2043. Para quem não montou, vai ser taxado a partir de 7 de janeiro. Se montar o projeto, a partir de janeiro, né? Se montar até o final do ano ainda sai fora dessa taxação ainda, que seria 15% repassado para o governo, né? Então é péssimo isso aí, porque o sol é de graça. Você vai fazer um investimento, vai comprar a placa, comprar tudo, colocar em cima do seu telhado. Você não está usando nada de governo. E aí você vai destinar para o governo. E infelizmente, a parceria com a concessionária, você querendo ou não, você vai ter que ficar dentro disso aí, né? Não tem como você sair fora desse projeto. Agora, vai aumentar, né, a energia off-grid. O pessoal vai dar preferência mais de instalar a off-grid. De qualquer forma, existe uma maneira para economia. Isso, existe. Né? A off-grid, o ruim é porque é bateria, é uma coisa que fica dentro de sua casa, ocupando espaço, tem que tomar os devidos cuidados, entendeu? Então, assim, não é a mesma coisa. Então, esse vídeo que eu estou falando, que eu vi, aquele projeto é lá na sua casa? Aquele projeto é na zona rural. Zona rural. Eu vou passar agora o vídeo para o pessoal acompanhar, para eles terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Nesse vídeo tem o projeto, né, com as placas, e tem também não sei se essa é a palavra certa, é um criador de peixes. Isso, é porque aquele projeto lá, ele é de bombeamento de água, né? Com placa solar. Então, ou seja, você usa o bombeamento, a água vai para sua casa sem você gastar energia da CEMIG. Então, você instalar padrão de beira de coque, né, de poço, você instala placa solar. E de lá leva a água até um reservatório. Desse reservatório você pode utilizar um outro sistema solar se quiser, igual lá eu utilizei 2 sistemas solares. Um para levar a água até o reservatório, que é o um para a bomba. E um para levar a água de lá para as plantações, né? Sim. Então eu tenho 2 sistemas solares. Eu vou agora passar o vídeo para o pessoal assistir, para o pessoal entender o que Frank está querendo dizer a respeito desse projeto. Vamos passar o vídeo para o pessoal acompanhar. Fala pessoal do Norte de Minas, pessoal, estamos aqui com um projetinho de energia fotovoltaica, né? Bombeamento solar. Aqui a gente fez aqui uns tanques de peixe, tem um criatório aqui para peixe. Essa água que está caindo aqui, ela vem de 450 metros de distância, com elevação de 45 metros. Bomba solar também. Aqui tem uma plantação, né? Algumas plantações aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos um teste que a gente está fazendo aqui, por causa do período de seca, para ver se vai dar. Mas também instalou aqui uma bombinha solar também, né? Com a função de, além de limpar o tanque de peixe, que vai tirar os resíduos e tal, jogar para as plantações, também vai estar alimentando toda a plantação ao redor aí, né, onde a gente fez, né, nas hortas, nas laranjeiras, e nos demais, né, nas demais plantas aí que tem pela chácara aí. Então aqui, ó, funcionamento muito bom através daquelas 2 placas solares lá. Então, Franco, para falar desse vídeo aí, então o que você fez foi um sistema para economizar energia, vamos dizer assim. Você fez essa questão aí do projeto para puxar água, levando para o criador de peixe, né, o criatório de peixe, e também para a plantação. Isso. Aquele projeto ali, ele é o seguinte: você vai puxar água do rio sem gastar energia da CEMIG, então você não vai ter custo com energia da CEMIG. Né? A água, ou do rio ou de um poço artesiano, né? Isso depende do que o cliente tem, a pessoa tem lá que quer montar. E você levando a água para lá, né, eu sugiro a todas as pessoas que queiram fazer uma irrigação, que faça por gotejamento. Porque a irrigação por gotejamento, ela traz uma economia de água bem maior, acaba economizando também a luz, né, que não precisa da economia de luz, que é de graça, mas você economiza de deixar a bomba funcionando muito mais tempo. E
A plantação por gotejamento, além de economizar água, ela é melhor para a planta, porque ela vai pingar diretamente na raiz da planta. Sempre vai estar úmido ali aquele local, Isso. né? E o outro tipo que eles fazem por aspersão, que é aquelas aspersões que jogam água, ali de 80% a 90% da água, ela não está servindo de nada, ela está indo toda embora. Ela já começa a exalar desde a hora que ela sai da mangueira. Então ela não entra na terra, não penetra, e o que penetra é muito pouco. Então você tem que gastar de 8 a 10 vezes mais água do que pelo gotejamento. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, que foi um vídeo também seu, que eu vi. Outro dia eu estava aqui na chácara do meu pai, e ele estava querendo fazer uma horta. E aí eu falei, vamos fazer um negócio que eu vi Frank mostrando esse outro dia, com colocação de lonas. É isso mesmo? Isso, se eu estiver errado, você me fala. Coloca a lona por baixo, aí vem a terra. Aquilo ali é uma forma de economizar água? Isso, ali é uma forma de economizar água e produz praticamente a mesma coisa, né? A única coisa ruim de produzir ali seria a cenoura, no caso, que a cenoura tende a crescer muito por baixo, né? Mas o restante de hortaliças, o que você quiser plantar de hortaliças lá naquilo lá, vai produzir a mesma coisa, né? Usando a terra boa e tal. O que muda naquilo lá? É porque se você plantar um ano, você tem que trocar a terra no outro ano. Você não vai plantar 2 anos seguidos na mesma terra, não, porque a terra vai enfraquecendo, entendeu? Então tem que ter esses cuidados. Ali você usa um substrato, um adubo, pode ser de curral mesmo, tratado, tirando a urina, porque tem que tirar a urina do... Você sabe isso? Tem que tirar a urina do gado, ela atrapalha o crescimento da planta. Acho que tem que ficar molhando por um período, né? Tem que molhar por um período para tirar a urina. E aí... mexeu ali, colocou no canteiro, você consegue produzir o que você quiser. Você ainda tem esse vídeo lá? Esse vídeo eu acredito que ele está no meu Se você tiver e tiver como a gente colocar aqui, é interessante também. Ele ensina, pessoal, colocar uma lona, é um encerado, né? Essa lona, é um encerado, pode ser encerado. Um encerado, faz o buraco, né? Ali onde vai fazer a plantação, coloca o plástico, que é a lona, e vem com a terra bem tratada, como ele diz, bem preparada, e planta as hortaliças. Ali, quando molhar, a água fica acumulada. É isso? O objetivo é esse? É para a água não ir embora totalmente? Você economiza ali 70% de água. 70%. Né? Porque o que acontece? Aí você fala assim, como é que você faz uma conta desse tipo? É porque assim, por exemplo, na época que tá mais úmido, chovendo, por exemplo, se ficar 3 dias sem chover e você molhar um dia, ela consegue manter 3 dias, entendeu? Ali sem precisar molhar de novo. Sim. Agora, na época da seca, ela requer mais um pouquinho de água, mas se você molhar uma vez só durante o dia, já serve. Não precisa molhar cedo e à tarde, não, basta molhar à tardezinha. Você falando que tem que trocar a terra? Tem que trocar a terra. E aquela lona também tem que ser trocada? Não, a lona não precisa. Ela não apodrece, não? Não, é muito difícil, né? Demora a apodrecer. A lona, ela fica ali, se ela tá por baixo da terra ali, não tá pegando sol, o que apodrece lona é sol. É o sol, né? Enfraquece, na verdade, enfraquece, né? A terra, ainda mais se molhar ela ali, dura muito tempo. Ô, Frank, o que despertou em você esses projetos? Porque você é uma pessoa, um professor, você trabalhou na empresa, né, a CEMIG, e esses projetos, como essa questão da plantar hortaliças, o que despertou em você? Por quê? É porque eu acredito que para nós aqui, nós vivemos no município... Porque, rapidão, pelo que eu vejo, os seus projetos não é para você se beneficiar, é para você trazer oportunidade para outras pessoas. Na verdade, eu dou uma aula, né? Eu saio da escola para dar uma aula ali, para ver se abre a mente de alguém para poder investir. Por exemplo, eu enxergo que nós, como moramos num município onde não tem geração de emprego quase, né? A única geração de emprego todo mundo já sabe, é supermercado, alguma coisinha, prefeitura e tal, e vai. Então nós não temos uma geração de emprego, né, e renda para a população que precisa trabalhar. Então o caminho que nós temos é a agricultura familiar. Porque hoje, se tivesse um investimento em agricultura familiar igual teve antes, as próprias escolas elas já comprariam nos pequenos produtores, né, e teria que ter também uma cooperativa para distribuição. Só que nada disso foi feito até hoje. Então eu sonho com essas pessoas que moram no meio rural, até mesmo na cidade, e que tem um localzinho que possa plantar algo, que um dia tenha o incentivo para plantar e tenha alguém para comprar. E isso aí... Seria uma geração de renda no município, sem precisar trazer de fora, alguma coisa assim. Isso. Aí você evitaria, se você melhoraria
as condições de saúde da população, porque a população ia comer produtos com menos agrotóxicos, entendeu? Porque quem produz muito lá para fora, que manda para cá, manda as verduras envenenadas, entendeu? E quem produz aqui, quando você tira uma cenoura de um canteiro aqui e pega uma lá de fora, você pode morder uma e morder outra para você ver. Você consegue ver a diferença? A diferença é grande demais. Do que você planta, entendeu? Lá na roça? Muito grande. O próprio tomate que a gente colhe lá... O sabor parece que é diferente. O sabor é diferente, né? Demais, entendeu? Tem sabor, você consegue sentir o sabor da fruta. Então, assim, eu sonho em ver Brasília de Minas um dia investindo no pequeno produtor. E esse investimento no pequeno produtor não é só com hortaliça. Não adianta ir lá e dar a semente, não. Você tem que, primeira coisa, preocupar com a fonte de água que essa pessoa vai precisar. Né? Então, assim, às vezes eu me torno polêmico em algumas situações, como o povo já viu aí, mas é porque eu não consigo enxergar, né, um poder público beneficiar talvez uma pessoa só e deixar de beneficiar um monte de pessoas que poderia estar melhorando a qualidade de vida, as condições, entendeu? E aí vai trazendo aquelas polêmicas que a gente vai discutindo e tudo, e acaba que eu fico até chato na história, em algumas situações. Eu consigo entender, mas você tocou num assunto aí interessante e eu queria te fazer uma pergunta. Tem a questão, igual você falou, não é somente dar a semente, tem que ter uma estrutura, né? Mas está cada vez mais difícil a água. Escasso. Mas a água se torna cada vez mais escassa. Vou discordar de você. Não, eu falo assim, como que seria, qual teria a forma desse problema da questão da água? Na verdade, a água não está escassa, não. Na verdade, é porque o homem, ele só se preocupou, só em gastar. Ele nunca se preocupou em preservar, entendeu? Ou seja, nós na região nossa aqui, temos poucos rios que não secaram, né? E eu não posso falar que o Paracatu não secou, não, que o Paracatu secou lá em cima. Já algumas vezes, eu não sei se esse ano ele chegou a secar, mas ele chegou a secar, a cortar em boa parte, né, em anos anteriores. O que sustenta ele aqui embaixo é o córrego São José. Isso, tem o São José, tem, né? O Barreirinho jogava nele também, secou, né? Seca, não sei se está seca esse ano. Mas então assim, o que eu quero te falar? A chuva tá aí. A chuva vem, ela vem, tal, joga muita água e tal. Só que a água vai o quê? Ela vai escorrer pro rio e vai embora. Né? Ninguém se preocupa em armazenar essa água. Então nós não temos escassez de água, não. Nós temos escassez de inteligência, nós temos escassez do bem-querer, do próprio poder público querer investir no pequeno produtor e dar a ferramenta para trabalhar. Essa que é a escassez, entendeu? Escassez de água a gente não tem, não. Então, quando eu penso, por exemplo, agora, aqueles projetos que eu fiz lá em casa, de água, eu fico preocupado, né? Ó, porque eu gasto lá um mínimo de água. Eu coloco no reservatório, jogo um pouquinho nas plantas. Eu fico imaginando, tem pessoas aí que coletam água de um riozinho bem menor e que usa aí uma agricultura muito grande, né? E a água tá lá servindo para essa pessoa e tal. E, graças a Deus não acaba, né? Em muitos lugares não acaba. Mas quando chega a secar, aí o que o pessoal vai fazer? Vai perfurar poço. Aí acabou com a de cima, vão acabar com a de baixo agora. Mas você não vê um preocupando e fala assim, vamos fazer um reservatório aqui para nós apararmos a água de chuva e deixar ela aí. Então qual seria o caminho? O caminho era o seguinte, o poder público quer ajudar? Começa a fazer barragem, usa tecnologia com lona, entendeu? A lona, por exemplo, se você fizer uma barragem hoje para captar 1 milhão de litros de água e colocar uma lona, você vai gastar em torno de 50 mil reais. Isso para o poder público é o mínimo, entendeu? Porque ela já tem a ferramenta para abrir e tudo. Os deputados ficam doidos para mandar emenda, né? Principalmente em época de política. Então pega as emendas, investe no povo, faz reservatório de água para o povo, cria uma agricultura familiar para sustentar e melhorar a saúde das pessoas. Essa barragem com lona, ela se torna que nem aquele projeto que você mostrou. A água fica mais tempo lá. Isso. O reservatório com água, com a lona, ela é o seguinte, vai evitar que a terra sugue, porque com o tempo o sol vai esquentando e a terra vai puxando a água. Então tem muitos reservatórios aqui na região que mesmo não tendo lona, ele sustenta a água por um tempo. Mas a maioria não sustenta, você vê que seca.
Agora, se fizer um investimento com a lona, né, não perde, porque ninguém vai roubar uma lona. Você vai tirar uma lona debaixo d'água, entendeu? Então, assim, eu vejo que Brasília de Minas, não só Brasília de Minas, o Brasil perde muito de não utilizar as tecnologias que existem. A tecnologia, por exemplo, dessa lona, você poderia melhorar uma estrada, essa estrada de Angicos aqui, por exemplo, quantas e quantas barragens você não podia abrir aqui no caminho. Com o tempo da seca, você podia colocar a máquina e molhar com pipa. Você ia ter uma estrada boa, entendeu? E não é um custo alto. Não adianta falar que é custo alto. Isso aí é mais força de vontade que não tem para mudar. Então, entendeu? Na verdade, você acha que tem que existir também uma força de vontade para preservação ali das nascentes, nessa questão. Isso também. Inclusive, você tocou no assunto que eu até passou por minha mente que depois eu esqueci. A preservação de nascentes, né? Você ia conhecer algum órgão aqui em Brasília tentando fazer alguma coisa? De vez em quando você encontra uma pessoa com algumas mudas de planta querendo reflorestar, né? Inclusive eu fiz praticamente 45 ou foi 50 mudas de manga. E naquela época daquelas queimadas que tiveram aí, a gente foi, eu e um colega meu, a gente foi pra beira dos asfaltos plantar pé de manga. Mas, como é em locais que ficam um pouco longe, teria que ter um tratamento diferenciado, que era molhar, né, tudo. A gente acabou que deixou lá os pés de manga. Eu nem voltei lá agora para ver como é que é. Eu molhei lá algumas vezes, mas não voltei mais para ver como que estão. Eu acredito que nem vivo não deve ter ficado, porque formiga come também, né, e tudo. Mas pra gente que é uma pessoa só fazer isso é difícil, mas para um poder público ou para uma entidade, uma coisa que tem um apoio governamental, não é difícil, entendeu? Porque pode ter um acompanhamento. Aquilo que você faz lá na sua casa lá, como esses projetos que a gente mostrou aqui, né? Você... É claro que vai se beneficiar daquilo, mas também você quer que seja um modelo para que as pessoas tomem aquilo ali como exemplo. E você viu que eu plantei um milho lá, como é que tá bonito? Aquele milho nem nas águas, nem quando choveu muito, não ficou bonito igual ficou dessa vez lá em casa. E quando as pessoas passam lá na frente e vê, eles não ficam com vontade de fazer a mesma coisa, não? Fica, muita gente tem vontade, mas a maioria do povo ainda tá voando ainda. Os que foram lá olhar, ainda ficou voando aqui. Eu vou ver se esse negócio vai produzir mesmo e tal. Porque na seca, muita gente não tem costume de plantar aqui na região na seca, né? E aí eu fiz aquela plantaçãozinha de milho. O dia que eu tava plantando lá, o vizinho meu lá foi lá e falou: você é louco, moço, você vai plantar milho na época da seca aí, você não vai colher nada aí não. Eu falei assim: é um desafio, eu também tô fazendo um teste aqui. Aí ele falava que eu não ia colher e tal. Aí eu, de vez em quando ele passa lá e fala: moço, mas tá bonito, a plantação tá bonita demais. E eu quero daqui uns dias, né, fazer o vídeo mostrando a colheita já. Você colhendo já, né? Então a gente tá plantando lá milho, tomate, quiabo, essas coisas, tudo tá produzindo muito bem, sabe? Então, assim, eu acredito que seja um incentivo para outras pessoas. Eu vou continuar mostrando, porque tem gente que tem o privilégio muito maior que o meu, Patrick, que é de morar próximo a um lugar que tem água, ou morar num local onde tem mais água. Tem um poço ali que tá precisando até de gastar água, sabe? Eu ia te perguntar isso agora. E aquela pessoa que mora distante da água, qual a solução para isso? O que mora mais distante da água... Assim, né, que é difícil, né? É porque as comunidades, elas têm um problema de escassez aqui no município. Por exemplo, quando abre um poço na comunidade, existem as regras, os regimentos dentro de cada comunidade para a utilização da água. É lógico que não pode ter um membro de uma comunidade ali que vai lá e fazer uma plantação zona e os outros lá e tal. Até que se ele tem aquele negócio de pagar água e tal, só que o pessoal, eu já vi que não preocupa muito com o negócio de pagar água. Eles se preocupam com o fato do poço estar ali para servir para muita gente e não correr o risco de secar e ter que abrir outro poço, né? Então, assim, eu sugiro, né, que a pessoa que more longe e que queira fazer uma colheita, né, ou abra um poço artesiano próprio para ela, ou se morar talvez próximo de um rio que tenha a condição de utilizar água, possa instalar um sisteminha solar para produzir seu próprio alimento, que não tem ilegalidade nenhuma dentro disso, entendeu? Você produzir para consumir, sim. Né, ou para sobreviver de alguma maneira. Você falando que fez aquele projeto lá na sua casa, você acha que aquilo ali
é um projeto modelo, para as pessoas terem um exemplo. Você acha que aquilo ali funcionaria no âmbito da sede aqui, de uma cidade, ser autossustentável através de um projeto que nem aquele? O município, eu estou colocando o município mesmo. Funcionaria demais. Existe muito. Ó, pra você ver, eu acabei de te falar sobre o sistema de gotejamento. Se você criar uma barragem, tipo a barragem de Paulo Antônio, que a gente conhece. Ele falou dela aqui. Ele falou que lá é o seguinte: quando pega um peixe grande, a barragem é de André. Mas quando acontece um acidente, alguém morrer lá, é de Paulo Antônio. É de Paulo Antônio. Eita, mano, eu vou lá que você viu. O Paulo Antônio é uma comédia, viu? Uma barragem daquela ali, daquele tamanho ali, ela consegue produzir para alimentar metade de Brasília de Minas, através do sistema de gotejamento, entendeu? É lógico que você teria que utilizar algumas tecnologias lá. Sim. Tipo a do loneamento, por exemplo. Por quê? Porque você ia precisar da água para essa água sustentar a plantação sua de praticamente maio até outubro. Né? São na época que não tem chuva. Na época que não tem chuva. E lá, se eu não me engano, ele falou aqui que é uma barragem que ela não tem um córrego que deságua nela. Isso. Né? Ali é realmente a água da chuva mesmo. É a água da chuva. Ela tinha uma nascente muito tempo atrás, mas se não me engano, acho que secou. Parece que secou, parece que a Copasa instalou um poço bem na nascente e tal. Isso eu não sei falar direito, mas com certeza não. Mas aí, aquela barragem ali, ela usando tecnologia que você pela localização dela, ela daria para jogar gotejamento nesse brejo que vem para baixo, que é até no fundo do Vale das Palmeiras, dava para produzir aí, para alimentar quase a cidade inteira, entendeu? Mas aí vem aquele ponto, né, que o pessoal hoje comprou aquilo ali tudo, né, virou loteamento, então já essa expectativa já não é válida mais. Mas existe outros pontos que daria para fazer novas barragens, né, ou até tanques, e que essa tecnologia colocar as pessoas para produzir. Você vê que a horta lá do Cristina Rocha, né, a gente cobrou tanto aí, cobrou, né, graças a Deus eles foram lá, abriram um novo poço lá, e hoje o pessoal produz seu próprio alimento lá. Aquilo ali, às vezes as pessoas não conseguem enxergar o dimensionamento da importância daquilo ali, entendeu? Porque uma horta que você produz o seu próprio alimento ou vende para alguém ali, você está produzindo um alimento natural. A pessoa que consome ali, ela está comendo um produto nacional, está evitando de comer uma coisa que tem uma substância cancerígena, né? Uma química, e acaba sendo positivo em vários pontos e compra barato. Você compra bem mais barato que ir no supermercado e comprar no supermercado. Né? O povo já tinha aquela tradição, eu quero comprar uma hortaliça, eu já sei onde é que eu vou lá na horta lá do Andu, que eles falam, né? Lá. É Cristina Rocha lá? Cristina Rocha, então. E eu não sei se você sabe, mas vocês tinham uma horta aqui também atrás do Cremilda? Do Cremilda, né? Sim. Aí eu acho que também perdeu o apoio político, né, público, sei lá, e acaba que parece que não tem mais não nessa horta aí. Eu não tenho certeza, não posso afirmar, porque então não tenho certeza. É uma coisa que eu queria ver em Brasília de Minas, é uma horta comunitária em cada bairro, assim, cada ponto estratégico, né, que serviço para alguns bairros, porque é uma coisa que adianta muito a vida de muita gente, sabe? Você sonha com isso? Por quê, Frank? Você gosta de Brasília de Minas a tal ponto assim que você quer sempre ver a cidade desenvolver? E é interessante dizer, porque o canal, o podcast que eu criei aqui é justamente para isso, é para falar de Brasília de Minas, para levar um pouco de Brasília de Minas ao mundo. E talvez alguns brasileiros não saibam da real importância que tem essa cidade. Você sonha com tudo isso porque realmente você quer sempre ver o bem do próximo? Como é que é? Na verdade, eu não quero ver o povo enganado, né? E eu gosto de ver o povo com saúde e não sendo enganada, né, de alguma forma. Então, o povo de Brasília de Minas, muitas vezes, muitas pessoas, né, têm passado por problemas aí de saúde, né, por falta de acompanhamento, ou por falta das condições de procurar, né, o local certo, e falta também de apoio, né, no próprio hospital, que o hospital nosso é o maior hospital
da região aqui norte, se não me engano, né? Se ele não for o maior, o regional, só perde para algum de Montes Claros. Então, um hospital daquele tamanho, ele tinha que ser equipado lá para não precisar o povo ir em clínica, para não precisar o povo ir sair daqui para ir para Montes Claros, entendeu? Porque nós temos a estrutura. O que nós não temos? Nós não temos os aparelhos e tal. Então, já resumindo, lá de onde você perguntou, esses projetos vão servir para quê? Eu acredito que quando a pessoa alimenta bem, ela evita de um dia precisar do poder público, precisar de ir no hospital, Então, quando a pessoa alimenta bem, Patrick, que ela dorme bem, satisfeita e tal, não carrega problemas, né, que pode trazer transtornos e chegar até situações complicadas, como a gente tem visto aí, né, o caminho é lidar com a natureza. A natureza, eu, por exemplo, você mesmo, eu acabar falando aqui o hobby seu, que eu acompanho também, Patrick. Eu sou filho do mato. Pois é, eu vejo que você gosta muito de uma planta, né? E você vê que você cuidar de uma planta não é diferente muito de você cuidar de um ser humano. É uma terapia, né? É uma terapia. Você falando sobre a questão da natureza, eu acredito também que a pessoa que vai desenvolver um projeto que nem aquele que você lá de sua casa, quando você vai ali para cuidar da terra, para plantar, você está se cuidando também, se tratando, vamos dizer assim, né? Isso. Diante de tantas coisas que a gente tem aí que nos deixa tóxicos, é como se fosse um desintoxicamento, sei lá. Desintoxicante, né? Quando eu saí da CEMIG para morar em Brasília de Minas, que eu efetivei lá no Mestra Bila, voltei a ser professor, né? Tipo assim, para mim, além da paixão que eu tenho de educar, ensinar, eu ainda pensava muito nisso. Eu quero morar num local onde eu posso produzir meu próprio alimento, entendeu? Meu sonho, morar na roça. Então assim, eu escolhi uma comunidade próxima de Brasília de Minas, uma comunidade onde a gente, graças a Deus, é muito bem protegido e a vizinhança é ótima, entendeu? O povo se dá muito bem. Então, assim, graças a Deus nós estamos numa comunidade, eu vim morar na comunidade que, além de ser próximo, além de me dar o que eu quis, eu posso produzir, né, meus alimentos, eu posso ter a convivência, meu menino é criado lá, né, lá eu tenho um campo de futebol, eu tenho uma área lá que se precisar fazer um forró, nós fazemos pro velho lá dançar, né? Ele tá morando lá, né? Praticamente. De vez em quando ele vai lá, mano. A gente produz frutos lá, né? Só pra você ter noção, a minha esposa, ela tem dia que ela vai lá na horta, retira algumas coisas e traz pra Brasília, porque eu não vendo nada lá em casa, eu aqui não vendo não. Se você for lá me visitar, você vai trazer, porque eu vou te doar. Certo. Entendeu? Agora, a minha esposa, ela não tem renda nenhuma. Então, quando ela quer adquirir alguma coisinha, o que eu faço? Eu falo para ela. Pega, vai lá na rua e leva e tira o que você achar que tem que tirar lá e vende lá. Mas é interessante isso, porque isso também é um exemplo para quem quer produzir nesse sentido, de ter uma renda. Também é interessante, entendeu? Isso. Então, assim, ela é como se fosse produtora rural, né? Uhum. Produz o alimento lá, vende e tal. E, tipo assim, eu dou as condições para ela fazer isso. Agora, o pessoal que vai lá em casa, né? Eu não... Tem laranja, tem mandioca... Você não fica falando isso, não, daqui a pouco tá cheio de gente lá, viu? Mas eu convido o povo direto para ir lá, e mesmo de graça, quando eu vou doar alguma coisa, eles não vão, não. Na época da chuva, eu produzo lá muito... muito caxi, abóbora, né, essas coisas. E às vezes eu divulgo pro pessoal ir buscar, eles querem que eu traga aqui pra eles, entendeu? Aí não dá também não. Como é que eu ficar de casa em casa? Aí, como se diz, você, ao invés de dar a oportunidade pra pessoa pescar, eles querem um peixe. Eles querem um peixe direto. Aí limpinho, né? Limpinho, no ponto de pôr na gordura. Então, assim, por esse fato da gente produzir lá e tudo, acaba que se você for pensar bem que a gente tinha falado lá antes da agricultura familiar, se lá em casa aqui eu sou um pequeno produtorzinho, eu só produzo lá, mas praticamente pra gente consumir lá.
Às vezes minha esposa vem aqui, ela apura ali R$50, R$70 em menos de 2 horas vendendo essas coisas. E as pessoas se interessam por coisas naturais. Se falar que é da roça. Se falar que é da roça e tal. Imagina um produtor que realmente quer viver daquilo. A pessoa, tendo a terrinha ali que ela pode fazer ali uns 20 canteiros, ela consegue alimentar, né, comprar o arroz e o feijão e ainda comer bem. Com certeza. A seca inteira. Eu acho que no Brasil, para ser bem sincero, do jeito que a nossa terra é fértil, é uma terra assim abençoada, vamos dizer que a terra é abençoada, só passa fome quem quer. Quem não quer usar dos meios, igual você está falando, tem gente que está aqui, gente, ó, o Frank veio aqui, ele está mostrando a forma, está mostrando como que faz, a pessoa só não faz se não quiser. Você citou uma coisa muito importante aí, né? O Brasil, quando fala de mapa da fome no Brasil, a gente já pensa logo, o cara vai passar fome porque está lá na rua, às vezes na rua lá onde ele está, né, não tem condições, e tem alguns aspectos que atrapalham. Por exemplo, o Nordeste é mais difícil, a escassez de água é maior, né? Se a gente for olhar por esse âmbito aí, realmente as pessoas que saem do Nordeste, vai para São Paulo, não tem oportunidade, por exemplo, ele se torna mendigo lá, e lá não tem como ele produzir, que ele não tem um pedacinho de terra dele lá. Mas aqui, vamos falar de Brasília e de Minas. Não, eu estou falando da pessoa que tem a terra, que tem os meios. Tá. Isso que eu, sabe? Isso, mas vamos falar de Brasília e de Minas, mesmo quem não tem terra. Aqui em Brasília, até mesmo quem não tem terra, só não sobrevive bem porque não quer. Porque quem quer trabalha, né? É só pegar qualquer coisa. Planta na meia. Planta na meia, não, limpa um lote. Você sabia que eu já limpei lote pra caramba. Sério? Demais, você tá doido. Quando eu era menino, você conhece Cláudio lá da Constru Cláudio? Sim. Cláudio era um que eu limpava o lote para ele direto. E o lote dele era grande demais. Rapaz de Deus. Você com quantos anos? Eu tinha aí uns 8, 9 anos de idade, né? Depois eu fui crescendo até os 14 anos, ainda limpava o lote ainda. E depois eu comecei a trabalhar lixando parede, mas meu pai... Seu pai era pintor, né? Meu pai era pintor. O pai trabalhou com seu pai, pintando. Isso. Eles trabalharam. Eu lembro. E aí, pelo fato de meu pai ser pintor, ele me levava, só que eu ficava mais doente do que... O dinheiro que eu ganhava era só para comprar remédio. Eu tenho alergia à poeira. A tinta? Poeira e aquela tinta óleo, aquela que cheira demais, eu tenho alergia. Então, eu trabalhava com ele uma semana, na hora que ia pegar o dinheiro, eu já estava doente já, aí tinha que comprar remédio. O dinheiro que ganhava era para comprar. Era desse jeito. Mas hoje, a natureza nos proporciona, né, várias formas de sobrevivência. E eu tô vendo que você tem uma história assim muito bonita, muito interessante. Talvez, igual foi você que mencionou aí, que às vezes você se torna polêmico, vamos dizer assim. Você acha que você se torna polêmico pelo fato das pessoas não pararem para ouvir as suas ideias, para verem com mais clareza as suas ideias? Na verdade, não é minhas ideias, não, né? É o óbvio. Quando as pessoas deixam de olhar o óbvio, entendeu? Por exemplo, eu vou te citar um óbvio aqui. Dentro da política, que a política está no sangue nosso, né? As pessoas hoje, né, elas votam não por projeto, por capacidade e tal. As pessoas votam hoje a troco de alguma coisa. Então, aquelas pessoas que votam a troco de alguma coisa, elas passam 3 anos e meio pagando o voto, e nesse meio ano ele vai trabalhar para o político para ganhar de novo, entendeu? Então, assim, a reflexão de uma sociedade que parece que o óbvio, eles não seguem o óbvio, que seria, tipo assim, eu vou fazer uma coisa que eu sei que lá na frente vai me servir, ou vai servir para outras pessoas. Ou para o meu filho, né? Ou para o meu filho e tal. Futuras como é que gerações. você quer, por exemplo, como é que você quer um hospital funcionando se você vendeu o voto seu na época da campanha? Se você foi lá na fila do posto de gasolina, e aí lá na fila do posto de gasolina teve custo. O cara que está investindo na fila do posto de gasolina, ele vai ter que tirar aquele investimento de alguma maneira. Então a sociedade vai muito pela emoção e deixa a razão de lado, entendeu? Então, assim, infelizmente, né, não é que as pessoas não têm que ir na minha ideia, não. Eles têm que ir no óbvio, que seria o natural da sociedade, né, o que vai levar a sociedade para frente. Por exemplo, eu tive ofertas pra caramba, negócio de política. Eu nunca peguei uma oferta. E você pode perguntar a alguém aí se já me deu alguma coisa que eu já recebi. Não recebo nada. Inclusive me convidaram para trabalhar, eu recusei,
né? E não precisa e tal. Então, assim, onde que a gente quer chegar? Até mesmo nos projetos naturais, esses projetos de você produzir para consumo próprio, isso aí, você está fazendo parte de quê? De um óbvio, né, que tem que ter, as pessoas têm que ter na mente, falar assim, velho, eu preciso alimentar bem, eu preciso tomar uma vitamina de um mamão, de um abacate que está aqui. É que você falou de abacate, de vitamina, eu lembrei de meu pai na lanchonete. Na lanchonete, já tomei vitamina demais. E olha aqueles abacates lá, as frutas ali, eram o pessoal da roça que levava. Da roça que levava. Antigamente o pessoal chegava com um saco lá de abacate, essas frutas, tinha uma banana, maçã, que tinha ela é como se tivesse um torrãozinho dentro. Nossa, é uma delícia aquilo. Hoje é difícil você encontrar. Era maravilha. Com aquele mesmo sabor de antigamente. Você lembra de São Domingos que ia lá? São Domingos. São Domingos colocava o pé lá em cima da porta, eu com 70 anos, oh, meu Deus do céu. Tem história, né, Fran? Brasil de Minas eu sou apaixonado por essa terra, por essa cidade, e o objetivo de fazer esse podcast aqui foi justamente para isso, poder ter a oportunidade de levar um pouquinho de nossa história para as pessoas, para o mundo, e agora com a tecnologia que nos favorece, o meu objetivo é esse. Qual o prazer de você abrir ali o YouTube e ver uma entrevista com o Dr. Antônio Pinto, mostrando tanto conhecimento, 96 anos, o tanto que aquele homem fez pela medicina, salvou vidas. Isso é que é o interessante, né? E o que me chamou a atenção em você foi justamente isso. Esses seus projetos que você faz gratuitamente, vamos dizer, entre aspas, gratuitamente, a divulgação, você está ensinando, você está dando uma aula gratuita. E por isso me despertou a vontade de trazer aqui para você explanar, para você falar para as pessoas o que é realmente as suas ideias, porque são ideias, eu posso dizer, ideias muito boas, interessantes, e que podem sim beneficiar as pessoas, não só se auto-beneficiar, mas de uma forma conjunta, da sociedade. Eu boto muita fé na educação, sabe? A educação, para mim, é o principal ponto de desenvolvimento para qualquer coisa. Então, hoje, na sala de aula, eu tenho estressado um pouco com meus alunos, porque a maioria dos alunos não sabe para que vai na escola, não. Você continua dando aula de matemática? Eu trabalho em matemática. E na própria sociedade, as pessoas hoje, o uso exacerbado do telefone celular e das tecnologias, 90% da sociedade utiliza o celular de maneira incorreta, né? Ou seja, infelizmente, a maioria chega em casa cansado, ao invés de ir descansar, procurar uma atividade física, mexer com a planta, cuidar de alguma coisa, eles vão bater papo no WhatsApp, olhar coisa no Facebook, YouTube, essas coisas, e aquilo traz um cansaço na mente que adoece as pessoas, entendeu? A pessoa que chega em casa e ela não pratica um exercício físico e ela vai para o celular, ela tá direcionando a uma doença. Então, assim, por que eu falo isso? Não porque eu não sou médico, não sou doutor, não sou nada não, mas se você perguntar, eu estudo muito, assim, eu vejo muito algumas coisas assim, né, propriamente, até livros recentes agora que saíram sobre o avanço da tecnologia, às vezes eu leio e a gente vê que a sociedade está se adoecendo, mas está se adoecendo por quê? Porque quer, entendeu? Porque não sabe utilizar as coisas da maneira devida. Eu tenho hoje alunos no 9º ano, que seria a 8ª série, que não sabe ler, entendeu? E o governo quer que eu passe ele para o 2º grau, pelo formar o 2º grau sem saber ler e sem saber uma tabuada. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo que esse mundo, ele está doente, e ao invés dele combater essa doença, ele está tornando a sociedade mais doente ainda, né? Por causa do uso dessas tecnologias. Que você falou sobre a questão dessa questão agrícola, e a dona Lia de Jó veio aqui, ela foi professora no Cremildo, não sei se você lembra do Cremildo de Latão, aqui, próximo ali ao Bar de Euri. Ela falou que tinha aulas de agrícola, que a pessoa aprendia a plantar na escola, usava aquelas hortaliças na merenda, e ela disse que encontra alunos na rua, alunos dela, que falou: dona Lia, hoje eu sei fazer uma barra na calça, eu sei passar uma roupa porque eu aprendi na escola. Não seria interessante a questão da educação, aí você falando, não seria interessante
colocar isso dentro, voltar lá nas antigas e acrescentar isso lá na escola, não? Na verdade, a parte técnica, né? Infelizmente, gera custos, né? Gera custo, né? Para o governo. Então, tudo que gera custo, o governo está cortando. Se você, eu não sei se você sabe disso, mas hoje, se um professor adoecer, antigamente o que fazia quando o professor adoecia? A hora que ele tirava a licença, na outra semana você já tinha um professor lá no lugar dele, né? Hoje o governo cortou isso aí e hoje não pode contratar mais, né, as pessoas. Então, se não pode contratar, ou seja, o aluno vai ficar sem professor. Eu mesmo tive aquela fase que eu tive com Covid. Você viu que nós marcamos uma entrevista, não deu para vir por causa disso, né? Eu fiquei 10 dias fora da escola. Os 10 dias os meninos ficaram sem professor. E não vai ter reposição de aula, porque mesmo que eles me façam repor essas aulas, né, essas aulas de reposição, elas não ficam de maneira a uma aula que seria um professor repondo ali. Então, assim, nós estamos com a sociedade, eu volto a falar, um pouco adoecida, porque as pessoas não estão enxergando a complexidade de que se está encaminhando essa educação, né? A educação está caindo demais, visto que quando eu estava na terceira série, lá no primeiro grau, no Mestra Bila, se eu não soubesse a tabuada decorada de 0 a 10, eu não passava para a quarta série, não, eu reprovava. Hoje não, hoje o aluno vai para o segundo grau, não sabe tabuada, forma sem saber. Então, assim, o declínio foi grande demais, está sendo grande demais. Então, assim, essa tecnologia que se criou hoje com celular, computador, televisão, né, que tem também a televisão hoje, as pessoas que querem colocar 200 canais na casa, tem a condição de colocar. Isso tem afastado as pessoas da escola? Afasta, porque o aluno... De certa forma, indiretamente. Porque o aluno chega em casa, ele não preocupa se o professor deu tarefa ou não. É a tarefa que faz aprender. Porque é a hora que você vai fazer o teste, você aprendeu o que o professor falou. O que o aluno faz hoje? Ele chega na casa dele, vai mexer com o celular, vai assistir televisão. Tá? Você vê que hoje as quadras de futebol, dificilmente você vê menino jogando em quadra, você vê, né, nos campinhos, estão acabando todos os campos que tinha em Brasília de Minas. Eu trouxe aqui o Dinei, jogador, ele começou no campinho, em terreno baldio. Todo lugar que você ia, todo bairro, não podia ter um lote lá que era um campo de futebol. Era. Eu lembro dessa época, não sou muito velho não, mas eu lembro. Você lembra da sua primeira professora? Difícil, né? Até que eu lembro, foi Dona Meire de Wilson. Dona Meire? Dona Meire foi minha primeira professora. É porque tinha um pré. É a professora do pré ou do primeiro ano? Do primeiro ano, né? Tá. Lá no Mestra Bila. E eu fui pro prézinho, foi na época que era ali em Cassiano ainda. Ah, tá. Onde Ciranda. Eu lembro. De Cassiano, sabe? Ali, se não me falha a memória... eu estudei lá. A minha professora era... a mulher de Jairo, Marlene? Qual Jairo? Qual é o nome dela? Jairo... Irmão de Jane? Ixi, eu não vou lembrar o nome, não. Desculpa, eu não vou lembrar do nome. Não vou lembrar o nome. É porque mudava muito professor naquela época, eu era muito novinho, eu não lembro muito bem, não. E as coisas foram mudando também nessa questão de professor, né? Quando eu lembro que quando eu fui pro colégio, é uma coisa assim totalmente diferente. Você estudava numa escola, eu estudei muito no Cremilda, quando você chegava no colégio já tinha vários professores. Aqui não, você tinha uma professora só. Quando você ingressava no colégio já mudava a questão de horário. Hoje parece que já mudou, você falou que hoje existe o 9º ano. Isso? Em vez de ser 8ª série, é 9º ano. Em vez de ser 4ª série, é 5º ano. Então, é como se tivesse ido um ano... Um ano a mais. O prézinho é o primeiro ano, né? Ah, tá. É porque o prézinho se transformou em primeiro ano. Então eles mudaram isso aí. Opa, não tem nada não. E aí, igual eu estava te falando sobre o avanço educacional. Às vezes avança em uns pontos, né? Mas avança como? Avança, tipo assim, eu encontrar mais pessoas formadas, só que eu encontro mais pessoas que não sabem nada, entendeu? Ó pra você ver como é que é a complexidade da coisa. Eu vou encontrar mais resultados,
porém resultados negativos. Sim. Então nós estamos numa sociedade que as coisas estão todas invertidas, entendeu? E eu preferia encontrar menos resultados, mas com mais pessoas preparadas. Qualificadas. Porque essas pessoas que são preparadas, elas acabam preparando as outras, entendeu? Sim. Então assim, tá tudo invertido, Infelizmente nós estamos vivendo numa fase que o avanço cibernético ele atrapalhou demais o desenvolvimento. Inclusive você vê que aumentou muito esses casos aí que as pessoas, né, tenham transtornos mentais, muito mesmo, e acaba que o problema maior é esse, né? Porque igual você falou dos cursos técnicos, aquilo ali, por exemplo, você chegava em casa, almoçava, 2 horas você tinha que voltar para fazer o curso técnico na escola. Aí você ficava ali na escola, saía 4 horas, chegava em casa e ia jogar um futebolzinho à tarde. À noite, às vezes, né, se tivesse na televisão, você assistia. Se não tivesse, você esperava a hora de dormir, ia contar a casa na rua, fazer uma fogueirinha e tal. Então, assim, era muito mais natural e as pessoas, né, elas alimentavam, assim, um conhecimento bem maior, porque você convivia mais um com o outro e tal. Hoje não, hoje a pessoa convive muito na internet. Então a pessoa que tem um contato muito com o celular acompanha principalmente aqueles youtubers, aquelas coisas e tal. Você é obrigado a seguir uma filosofia que talvez não seja a filosofia sua, e acaba que isso causa um transtorno nas pessoas, sabe? Então assim, o que está me desmotivando da educação hoje é isso. A única coisa que eu me arrependo de ter voltado hoje para a educação, né, é esse fato nesse sentido, né? Nesse sentido de saber que as pessoas não estão nem aí para aprendizagem de nada. E até acho que mudou bastante a questão do respeito com o professor. Antes o professor era uma autoridade, né? E hoje a gente vê situações aí complicadas, aluno até agredindo o professor, desrespeitando, né? E se tornou, de certa forma, até difícil para dar aula, né, Fran? Nos países desenvolvidos, né, os mais desenvolvidos, que são as 5 maiores economias do mundo, o professor ele é respeitado, né? Lá qualquer um bate contingência para o professor. Chega, respeita, né, baixa a cabeça e tal. Aqui no Brasil não, aqui professor ele pode formar o maior doutor que for. O doutor nem lembra às vezes que ele foi professor dele, porque não tem o respeito, não tem a admiração, entendeu? E assim, eu, na verdade, falando por mim agora, eu já tive vários reconhecimentos de alunos meus. Frank, você foi um bom professor para mim, gostei, passei no tal, foi motivante, aquela coisa. Às vezes você tem uns reconhecimentos de algumas pessoas. Porque a gente não pode generalizar tudo, né? Isso. Mas na maioria, né, nem lembra quem foi o professor, não. A pessoa hoje vai para a escola para passar o tempo. Não, mas tá vendo o teste que eu te fiz aqui? Você lembra do seu primeiro professor? Você lembrou do primeiro professor? Talvez isso. As pessoas hoje nem lembram mais. Não sei não. Foi meu professor? Não sei não. Muita gente não lembra. Lá na Cirandinha, no caso eu não lembrei porque lá mudava direto. Às vezes era Marlene, às vezes era Jaqueline, às vezes era outra, então mudava de professor direto. Então assim, agora lá no Mestra Vila, né, eu tenho assim na mente assim quem foram meus professores, Dona Ivone, né, aquele menino lá do Correio, Dona Meire, de Wilson, né, eu lembro mais dos professores aqui do Cremilda. O Cremilda marcou muito minha vida, sabe? Foi ali que minha infância, minha adolescência. Lembro do teacher, o Otávio, né? Otávio. De Baldez, como é que chama, meu Deus? Ela foi diretora aqui no Cremilda. Aquela que nos deixou recentemente, a mulher de Delvaí. É Delvaí o nome dela? Dona Delvaí. De Otávio. Né? É isso, a esposa de Otávio. Dona Delvaí, inclusive tem até a foto que tinha aquela foto do Cirandinha formando, né? E tem ela. E são coisas que não saem da mente, né? Nossa professora, esse momento da escola. E aqui nós falamos, Frank, de educação, falamos de política, falamos da sua história aqui em Brasília de Minas e falamos dos seus projetos que são muito interessantes, as pessoas vão acompanhar aqui. Eu
eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, lembrando que o nosso podcast está chegando nos Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, muita gente nos assistindo, e eu queria que você, se a gente esqueceu alguma coisa aqui também de falar, se você quiser mencionar também, pode ficar à vontade. Eu queria que você deixasse, como todos que passam aqui, eu sempre peço para deixar um pensamento, uma mensagem, enfim, aquilo que tiver aí na sua cabeça, que você queira dividir com as pessoas, compartilhar com as pessoas. Eu vou mandar mensagem para o povo de Brasília e de Minas em geral, né? Pessoal de Brasília e de Minas, vocês têm uma capacidade fora do comum, né? Brasília de Minas hoje é uma cidade de referência aqui no norte de Minas, pela educação das pessoas, né, que ainda é mais avançada que muitas outras cidades, né, aqui do norte. Porém, nós temos muito a crescer, né? A pior coisa que existe é você se comparar a outras e falar assim: ah, mas lá em São Francisco não tem isso e aqui tem. Nós não devemos nos comparar a outros. Se a gente já tem, a gente tem que melhorar mais do que a gente já tem. E como que a gente vai melhorar isso? A partir do momento que a gente parar de se vender, né? Que a gente parar de não cobrar o que é direito da gente. Então, o que a população hoje, né, o que o povo de Brasília e de Minas precisa é cobrar direitos, é buscar, é se alimentar bem, praticar esportes, né, se educar, né, vamos ler livros ao invés de ficar na internet, vamos cuidar de uma planta, né, ao invés de pegar um celular e ficar querendo celular moderno, sempre se modernizar. Essa modernização, ela tem limite. Então a gente tem que se limitar a isso. O conhecimento, ele está aí, né? Lá dentro da internet você encontra de tudo que você quer saber. Porém, nós temos que nos limitar e preocupar mais com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, preocupar com os nossos vizinhos, com a nossa população. Se a gente está bem com a população, se a gente tem uma coisa importante que o povo de Brasília e de Minas tem que aprender, é se sentir bem quando você vê o outro bem. Às vezes, quando você vê a outra pessoa bem, aquilo causa inveja ao invés de causar uma satisfação, né? Isso acontece muito. Nós temos que mudar esse ponto de vista, entendeu? Quando você vê alguém bem, que alguém tá crescendo na vida por meios que sejam lícitos, né? Você tem que ficar feliz de ver essa pessoa crescer. Você tem que sentir prazer de saber que seu vizinho está conquistando alguma coisa. Então, é o recado que eu quero passar para o povo Brasília e Minas, né? A gente tem que se educar nessa situação, Patrick, para a gente poder ter a condição de voltar a sonhar com uma Brasília de Minas diferente, uma Brasília de Minas que vai trazer, né, novos rumos, emprego e principalmente, né, saúde para essa população maravilhosa que aqui, né, mora. Eu pergunto para todo mundo, e com você não pode ser diferente. O que é a vida para você? A vida para mim ela é um relâmpago, na verdade. Ela passa muito rápido e passa mais rápido para alguns que para outros, né? Isso é fato. E a vida, se você souber viver ela, principalmente colocando isso que eu falei na frente, que é você sempre enxergar o lado do outro, né? Não precisa. O maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Jesus foi exemplo aí. Ele não ficava olhando para ele, se ele estava sentindo dor, se ele estava com o pé rachado, se ele estava usando chinelo de borracha e tal, não. O que Jesus se preocupava? Eu quero ver minha população bem, feliz e alegre, com saúde. Então, a partir do momento que você começar a enxergar seu irmão, seu amigo, até seu inimigo, que você vê que esse inimigo seu está se dando bem e você se sentir feliz por isso, né, até você muda, a sua saúde muda e Deus vai te abençoando, né? Então, para mim, a vida é isso, é você enxergar o lado do outro sempre melhor do que enxergar o seu e respeitar as pessoas, né, em todos os aspectos.
É isso aí. Gente, esse é Frank Neri, brasil-minense, apaixonado por Brasília de Minas, e tirou um tempinho para vir aqui mostrar um pouquinho dos seus projetos, dos seus ideais, e é muito interessante a gente descobrir e saber da história das pessoas. Frank, muito obrigado, que Deus continue te abençoando e que você continue prosperando com seus projetos, com seus projetos, as suas ideias, e eu tenho certeza que as pessoas vão tomar como exemplo e vão seguir isso aí, porque o que você apresentou pra gente aqui hoje são coisas benéficas, são coisas que vão ser produtivas, assim, na vida das pessoas. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que te agradeço a oportunidade, né? Se Deus abençoar, que esse canal cresça mais ainda, né? E que as pessoas que venham aqui como referência, né? Sejam sempre protagonistas, né, de grandes exemplos para a nossa sociedade, para a nossa comunidade em geral aí. É isso aí. Gente, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, a Grande Lucas e também Conecta Celular. E a gente se encontra... antes de me despedir, quero pedir, se inscreva no canal, você que está assistindo aí esse vídeo, compartilhe com a família. Eu sei que os familiares do Frank vão assistir, pessoal aí que ainda não é inscrito. Você sabia que sua irmã já veio aqui? Eu vi a entrevista dela. Veio assim, vamos supor, apareceu a voz dela, que ela não quis aparecer, foi no de Braguinha. Inclusive, eu tô devendo uma visita lá. É Café e Prosa, né? Café e Prosa. E Beef House. Isso, Beef House. Lá na... Tô fazendo a propaganda, isso. Tá vendo? É lá na Bias Fortes. Na Bias Fortes, tá lá da academia lá. Isso aí. Eu posso mandar um abraço pode, aqui? Pode. Vou mandar um abraço pro meu amigo Luquinha aí também, viu? Do Barbosinha. Aí, ó. Você falou, já apareceu aí, ó. Barbosinha, meu amigão, gente boa, gente. Falar que a simpatia desse rapaz é diferenciada. Já fiz de tudo pra vir aqui, mas não vem não, moço. Ele tem que vir. Ele tem medo do microfone. Mas se ele vier, a gente vai ficar rindo lá de dentro. Ali que tem caso pra contar e é engraçado gente demais. Boa, né? Gente boa demais. Um abraço, Lucas. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe esse vídeo. Um abraço do Patrick Rodrigues e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.